Fala, meus amados, 10 horas. Estamos aqui de novo. Quero agradecer a oportunidade a Deus, dizer que estou muito grato de estar aqui. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço a oportunidade de estar podendo trazer a tua palavra e de estar levando o teu evangelho a outras pessoas, Senhor. Amém. Muito bem, eu marquei para as 10, às 10 eu comecei, são 10:01 já. Eu já quero começar falando do que nós estamos trazendo. E eu estou muito feliz porque faz 3 semanas, um pouco mais, que eu estou pregando, né? Todos os dias de segunda a sexta. Uau! São 15 dias, né? Um pouco mais aí. Pregando todos os dias. Ainda até achei que eu não conseguiria. E tem mais. Né? Vou tentar controlar os ticos, mas não vai dar. Mas vou tentar. Mas não vai dar, mas vou tentar. Então é isso. Estou muito feliz, não estou soberbo, porque sei que é graça, não é meu, é de Deus. Tá? Então nós iniciamos falando na primeira semana sobre como sair da escassez. Na segunda semana, a gente falou sobre como nos tornar participantes da natureza divina. Foram 5 palavras também. E agora nós estamos falando sobre governo e espiritualidade. Olha que interessante, né? Então, se nós tivermos o governo e ter espiritualidade, assim nós temos a natureza de Deus e assim não andaremos em escassez. Olha só. As 3 semanas estão ligadas uma na outra. Gente, o gatinho tá fazendo barulho bem na hora. Vem. Tá ao vivo, vai ficar gravado. Então, que legal, né? Nós juntamos. Ó, essas 3 semanas você vai. Peguei tique. Você vai ter 15 pregações. Duvido tu olhar. Mas é isso, para quem tá seguindo aí, glória a Jesus. Convidei o pessoal para estar aqui às 10, mas acho que o pessoal não conseguiu. Tudo bem, tomara que consigam. Então, ontem nós falamos sobre os mandamentos de Deus, as leis, né? Se tinha que seguir ou não tinha, a gente leu ali. Fica a critério de cada pessoa, né? Eu respeito quem diz que não, só não sigo. E espero ser respeitado por dizer que sim. Então tem muitas coisas que nós temos que seguir. Não roubarás é mandamento, não matarás é mandamento, não furtarás, né? É mandamento, não cobiçarás é mandamento. Então tá tudo no Novo Testamento aí para você seguir. Fechou? Tá? Antes disso a gente falou de governo, sistema, hierarquia, leis, mandamentos, estatutos, ordenanças, preceitos e também falamos dos poderes que eu separei, legislativo, executivo e judiciário e a influência desses poderes em nós e no reino, tá? Então, falando de reino, nós sabemos que no reino nós temos príncipes, reis, rainhas e o governo, né? Aonde nós devemos legislar, executar e judiciar. E isso acontece no reino de Deus a todo tempo. Nós também temos no reino decretos, né? Às vezes Deus decreta bênçãos, também Deus decreta juízos, tá? Então hoje nós vamos começar no livro de Daniel. Fiquei 4 minutos aqui conversando. Para tentar ver se chegava alguém, mas não chegou. Daniel 7:4, tá? Nós vamos falar agora de governo, continuar falando de governo. E foi-lhe dado domínio e glória, e um reino, olha, reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Aqui nós estamos falando de Jesus. Jesus. Então já fica bem claro para você saber, né, que nós estamos falando de Yeshua, a promessa de um reino vindouro. Então, nós temos que agora partir para Daniel 7:24 para entender melhor os acontecimentos do que eu quero falar aqui. Daniel 7:24 diz assim: Quanto aos 10 chifres, 10 reis
se levantarão daquele mesmo reino. Aqui Daniel está tendo uma visão do futuro, tá? Assim como antes eu estava lendo. E depois deles se levantará outro que será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Aí, Liliane, vamos lá, estou começando. Então, olha que interessante. Daniel está tendo uma visão do futuro e uma visão dos impérios que tentariam dominar. Então, são 4 governos, são 4 impérios. Nós vamos falar desses impérios, tá? Olha que interessante. Preste atenção nisso, que isso aqui é importante você saber, hein? Talvez você não entenda muito agora, mas pro futuro, ó. Para aí, deu tique. Mas pro futuro, quando você começar a ter mais entendimento, o que você está escutando hoje vai fazer bem mais sentido, tá? Pegou essa? Tique nervoso. Vamos lá. E depois tá. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro que será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Falará palavras contra o Altíssimo. Olha esse governo aqui. Esse é o último governo, tá? Que é o governo de Roma. Olha só o que ele está dizendo. Falará palavras contra o Altíssimo. Quer dizer, ele vai falar coisas que são contra Deus. É um governo que se opõe a Deus, tá? E oprimirá os santos, que é a igreja. Os santos do Altíssimo, que somos nós, né? Ou não, vamos ver isso depois. E oprimirá, quer dizer, teria opressão aos santos dos Altíssimos. E agora vem o ponto que eu estava falando ontem, ontonte e antes de ontem. Procurará mudar os tempos e a lei. Daniel está falando dos tempos de hoje e dos que já passaram também. Eu pensei que eu não ia fazer tique, mas não consigo. Então vai tentar tirar as leis e vai mudar as leis, vai mudar os tempos. Quais os tempos aqui? Nós temos os tempos de Deus, as festas de Deus e muitas outras coisas que eu não posso falar agora porque eu não estudei tudo, então vai ficar complicado de eu passar o entendimento correto. Mas a verdade é que ele mudaria o estilo de adoração, a fonte de como adorar, mudaria as leis de Deus, mudaria os mandamentos, ok? E tudo que Deus tinha estabelecido na sua Torá. Vamos deixar assim para nós entendermos melhor. Porque aqui Daniel está no tempo do Antigo Testamento e está falando do futuro, do que aconteceria. Então nós estamos ligados no Antigo. Então está falando do que mudaria de acordo com o tempo em que Daniel estava vivendo. Torá, Pentateuco. Pegou? Só para você entender melhor. E olha só que legal. E falará as palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos, tá? 2. Mudará os tempos, a lei. E os santos lhe serão entregues na mão por um tempo. Tempos e metade de um tempo. Aqui é outro estudo. Mas, olha só que legal, o tribunal se assentará para juízo e lhe tirará o domínio. Pegou? Tribunal? Deus. Tribunal? Para destruí-lo e aniquilar por completo. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos, nós, do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. Uau, pega essa. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Tá, então olha só. Agora está falando do futuro, do que vai acontecer. Existiam esses impérios, e o último império, que era o Império de Roma, tentaria mudar tudo que Deus tinha constituído. Mandamentos, estatutos, preceitos, ordenanças, os tempos de Deus, as festas. E só que Deus estava falando.
eu vou mudar de volta, eu vou trazer um juízo sobre esses reinos e vou restabelecer o governo. Como que Deus vai fazer isso? Nós vamos ver. Então aqui nós temos uma ideia para trabalhar. Nós temos 4 impérios que vieram com força contra o povo de Deus. E esses 4 impérios são: o primeiro império é o Império Babilônico, o segundo império é a Pérsia, o terceiro império é o Império Grego e o quarto império é o Império Romano. Pegou? Então vamos lá. O primeiro império seria a Babilônia, tá? E ela fez algumas coisas que eu separei para que a gente pudesse anotar aqui e poder estudar um pouco. A Babilônia conquistou o reino de Judá, destruiu o templo de Jerusalém, primeiro templo, forçou o exílio dos judeus à Babilônia. Então, esse império babilônico destrói o templo, se eu não estou enganado aqui, destrói o templo de Jerusalém, conquista o reino de Judá e força os judeus a irem para a Babilônia. Lá eles ficaram exilados. Se eu não me engano, 70 anos. Isso tudo porque o povo decidiu pecar contra as leis de Deus, não obedecer. Ainda que enviavam profetas que profetizavam contra o pecado, profetizavam contra o que o povo estava fazendo, mas o povo não dava ouvidos. Então o povo recebeu o juízo de Deus. Agora, quando aparece o Império Persa, o que eles fizeram? Derrubaram o Império Babilônico no comando de Ciro, o Grande. De novo, Deus trazendo outro juízo, só que agora parece que é um juízo bom. Permitiu que os judeus retornassem à sua terra natal. Ele financiou e autorizou a reconstrução do templo, trazendo assim, de novo, a adoração. Só que parece que o povo acho que não gostava de restauração. Então o segundo império ajudou com que o povo fosse restabelecido, mas nós temos o Império Grego, que tentou proibir de novo o judaísmo. Então muito tempo foi se passando, até que veio o quarto império, que é o Império Romano. Então olha só que interessante. Nós temos aqui a ação de 4 impérios sempre contra o povo de Deus, anunciados lá em Daniel. Então é a profecia de Daniel se cumprindo diante das Escrituras para que a gente possa observar, e trazer para os nossos dias e como isso pode ser fluente em nós ou influente de alguma forma. E como que nós podemos perceber a influência de algum império através da nossa vida, ou em nossas vidas, tá bom? Agora olha que interessante, eu sei que isso tudo é muito chato, mas é bom que a gente aprenda, tá? O Império Romano, que foi o último império, que estava na época de Jesus, ele conquistou Jerusalém, pondo um fim na independência judaica. Ele tirou a independência dos judeus. Provisória. Estabeleceu reis segundo a sua vontade e oprimia Israel. Lembra que nós lemos aqui? Que oprimiria o povo? Olha como é legal isso, né? Falará palavras contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo. Tempos, metade de outro tempo. Mas o tribunal, traga aqui, assentará para juízo e lhe tirará o domínio, tá? Vamos lá. Então esse Império Romano, ele conquista Jerusalém, pondo um fim na independência judaica, um fim provisório. Estabeleceu o rei segundo sua vontade e oprimia Israel. Como que ele oprimia? Cobrando altíssimos impostos e trazendo também a destruição do segundo templo. Nós vamos ter depois um estudo, eu acho, sobre o terceiro templo, mas aí é para o futuro. Mais futuro, é depois de nós. Então eles destruíram o templo, destruíram a adoração. Por isso que Jesus, quando olha para aquela mulher samaritana, ele diz que chegou a hora em que não adorarão no templo e nem no monte. Viu? A todos que eu estou pregando aqui.
Mas chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade, porque Jesus sabia que o templo ia ser destruído. Pegou? Viu como é bom estudar? Ó. E aí ela diz, nós esperamos que o Messias venha. E ele vai nos ensinar a tudo quanto devemos fazer. Por quê? Porque ele estava debaixo da opressão. Então a adoração estava fluindo de maneira errada. Tanto que havia inimizade entre os judeus e os samaritanos. Inimizade obra da carne. Então olha que interessante. A maneira com que Roma estrategou não foi tirar totalmente o reinado, não foi tirar totalmente, de alguma forma, a adoração. Eles foram aos poucos tirando, aos poucos tendo domínio, e eles não proibiram os judeus de adorar, tanto que os judeus abriram sinagogas, mas eles foram entrando no sistema religioso e mudando as coisas. Eles foram mudando os costumes, mudando as leis, mudando a palavra, e aos poucos os romanos foram se introduzindo no judaísmo e mudando todo o sistema religioso que Deus tinha determinado. Olha que interessante. E como que eles trabalhavam? Eu separei algumas coisas para você entender. Eles trabalhavam com a influência cultural. Então eles estavam inserindo a sua cultura romana na igreja. Tem coisas que eu não vou poder falar hoje. E também eles estavam colocando uma cultura pagã. Então eles influenciavam a igreja com a cultura, com seus costumes e com o paganismo. Pegou? Só que sutilmente. É como que se nós estivéssemos na igreja hoje e as pessoas começassem a nos dizer que nós estamos fazendo errado e aos poucos fosse dizendo é assim, até que eles formassem uma nova igreja, uma nova ideologia, um novo sistema, para que a gente pensasse que estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, mas estamos adorando na carne ou estamos adorando outro Deus, ainda que sem saber. Pega isso. Hoje eu não vou abrir tudo aqui. Quando eu estiver pronto para que eu possa ter uma igreja, aí eu vou largar tudo detalhadamente, porque aí eu tenho como assumir. Mas é isso. Então, ó, nós temos a influência do Império de Roma, por último, tentando distorcer as ordenanças do Deus Altíssimo pela sua cultura, pelo seu paganismo. Que interessante isso, né? Agora, o que acontece? Quando nós vamos para o texto de Isaías 9, 6, eu estou tentando ser didático, não estou conseguindo ser explicativo, não está dando, mas estou dando o meu melhor. Nós temos uma profecia. Olha que interessante. Porque um menino nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Quem é esse? Jesus. E olha o que ele fala de novo. E aqui é Daniel se cumprindo em Isaías. E o seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecê-lo, firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então é em retidão e em justiça. Quando nós falamos de justiça, nós estamos falando de justiça. Você entende o que é justiça. Então Deus tem que ser justo. Então Deus precisa trabalhar com a sua justiça. Para isso nós precisamos desse sistema. Agora olha que interessante. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós começamos a ver o quê? O povo judeu oprimido. E a Bíblia diz que Deus enviaria o Messias para remir o povo. Então a Bíblia diz que Jesus nasce de uma virgem e ele cresce até os 30, 33, até os 30 anos. Ele começa, a partir daí, a exercer o seu governo. E nós conhecemos a história de Jesus pelas parábolas e tudo que ele fez. E olha que interessante, em Mateus 21, 7 diz assim: trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Agora preste atenção.
E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, chamavam: Hosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles sabiam quem era o Messias aqui. E eles sabiam da profecia de Isaías e da profecia de Daniel. Pegou? Estudo bíblico é outro nível, né? Eu não sei, eu fico mais feliz, mas também com profecia e revelação eu me empolgo. Mas isso daqui para mim é a essência. Então eles sabiam, olha, esse é o Messias. E agora estavam tendo uma recepção. Olha que legal, né? O rei que deveria chegar montado em um cavalo ou em uma carroça da época, né? Não, ele foi em um jumentinho. Simples. O reinado de Deus é simples. O governo de Deus é simples. Agora, olha que interessante. Então eles diziam: Hosana nas alturas. Olha que interessante. Vamos repetir. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: quem é este? E as multidões responderam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Uau! Não, vocês não estão entendendo. Cristina, minha tia linda, Deus abençoe. Então, olha que interessante. As profecias estavam se cumprindo. E o que estava acontecendo é que eles estavam vendo Jesus, a profecia cumprida. Não, vocês não estão entendendo. Eu vou explicar melhor. Toda profecia bíblica se cumpre, desde que seja bíblica. O que Deus promete, Deus cumpre. Só que às vezes nós não entendemos o processo que leva as profecias a se cumprir. Deixa eu te explicar. Pega o estudo e vamos pegando a profecia aqui. Eu já estou revelando coisas. Se nós não entendermos corretamente os processos para que as profecias se cumpram, nós não vamos desfrutar das profecias. Ponto. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um governo, o governo de Yeshua, e este governo é o que deve estar e ser estabelecido em nós. E para que o governo de Deus seja estabelecido em nós, é preciso haver entrega, renúncia, obediência. E quando você obedece, toda a profecia bíblica que está escrita, para aqueles que obedecem, acontecerá. Se Jesus prometeu paz, vai ter paz. Se Jesus prometeu amor, vai ter amor. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Tudo que a Bíblia diz que nós devemos fazer, depois de cumprir, existe uma promessa a ser executada em nós. Quando Jesus diz: amo os que vos odeiam, antes ele diz: se amares que vos amo, que galardão terei? Amo os que vos odeiam. Então, quando você cumpre o amor, existe um galardão, existe uma recompensa. Então está escrito, é uma profecia. A palavra é uma profecia. Quando eu obedeço a palavra, o que está em mim é o espírito de obediência. Então vai acontecer o que está escrito pela obediência. Pegou essa? Estão pegando isso? Jesus fala em Mateus 7 assim: não julguei para que não seja julgado, porque com o que julgar será julgado. Pronto, se tu julgar, a profecia vai acontecer, vai ser julgado. Quando a Bíblia diz que eu tenho que pagar o mal com o bem, e ele diz minha é vingança, Deus está deixando aqui uma profecia que nós temos que cumprir. Quando alguém me faz mal, eu faço bem. E o próprio Deus faz juízo sobre o mal que te fizer. Só que quando você não obedece, você também fez mal. Aí vem juízo sobre duas pessoas. Duas pessoas estão sofrendo juízo. Aí você diz, mas foi ele que fez. Mas você retribuiu o mal. Então agora são dois malfeitores, pegou? Só que a consequência de cada um é diferente. Então você não pode ceder ao mal. Não pode ceder a esse império, a esse governo da maldade. Você precisa fazer o bem. Eu sei que é difícil. Porque às vezes nós deixamos que o governo da carne seja mais forte que o governo do espírito. Por isso que Paulo disse que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Há uma luta dentro de nós de governo. Isso sem contar o lado espiritual do maligno. Agora a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. E a Bíblia diz que nós somos a fonte. Aquele que beber dessa água, ele falou para a mulher samaritana, nele se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Então você precisa beber da água, que é a palavra, para que você seja fonte divina. Pegou essa? Quando a Bíblia diz lá, em Gálatas 6:1, que nós devemos restaurar a pessoa que está em pecado, não é para a gente falar mal ou fazer mal, é para restaurar. E quando a Bíblia diz em Gálatas 6:9, que nós não devemos cansar de fazer o bem, porque colheremos no tempo certo se não desistirmos, nós colheremos no tempo certo se não desistirmos. É profecia. Então eu tenho que estar dentro das profecias para que elas se cumpram, na minha vida. Por isso a obediência a esse governo, o governo de Yeshua. Estão pegando? Então, o que acontecia é que agora o povo de Israel estava sendo oprimido, estava sendo castigado, estava sofrendo opressão. Isso era uma profecia que estava se cumprindo. Mas agora a profecia de libertação, de redenção, estava diante dos seus olhos. Então Jesus entra na cidade e eles começam a gritar: Hosana, Hosana nas alturas. E sabe o que significa a palavra Hosana? Salva-nos. Eles entendiam que era o Messias. Eles entendiam que era Jesus, o enviado, o profeta, a quem as escrituras apontavam. Então eles gritavam Hosana, ele gritava: salva-nos do quê? Da opressão. Salva-nos do Império Romano. Salva-nos. Então eles pensavam que Jesus ia se tornar um rei, ao ponto de que eles queriam ungir Jesus rei. Pegou essa? Só que Jesus fugia, porque eles queriam que o governo terreno se manifestasse. E não era um governo terreno. Pega essa, que agora vocês vão entender. Agora eles queriam eleger Jesus o rei dos judeus. Não, vocês não estão prontos. O que foi escrito na cruz quando Jesus morreu? Com a coroa de espinhos? Coroa, rei. E o que estava escrito? Rei dos judeus. Morto numa cruz. Não entendi, Jefferson. O que está acontecendo? Eles não entendiam. E eu vou entregar agora aqui a profecia. Que o reinado não era um reinado terrestre. Não era um governo terrestre. Era um governo espiritual. Não, vocês não estão entendendo. Era um governo do Espírito. Por isso que Jesus precisava morrer. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu deixo com vós o meu Espírito Consolador. O Espírito Santo de Deus. Então esse Espírito em mim é a promessa da nova aliança. É o governo de Deus, o governo de Yeshua na minha vida, que vai me fazer reinar. Então a Bíblia diz que em Jesus nós somos reis e sacerdotes. Significa que com o Espírito de Deus nós temos o reino e o reinado. Não, vocês não estão entendendo. Eu preciso ter a obediência para ter o Espírito, para ter o reino em mim. Por isso que a Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Nicodemos. Pegou? Por isso o novo nascimento, eu deixo de ser a velha criatura pecaminosa, a pessoa que antes fazia mal, mas agora eu começo a ser uma nova criatura. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Uma nova pessoa. Porque existe um reinado sobre nós agora, que está agindo através de nós. Então era isso, eles diziam: Jesus, salva-nos. Hosana, salva-nos. Porque eles queriam sair da opressão e eles estavam pensando que Jesus seria estabelecido como rei. Mas um governo terrestre. E agora o que acontece é que Jesus é crucificado. Aqueles mesmos que gritavam Hosana, salva-nos, foram os mesmos que gritaram crucifica. A decepção faz com que a gente, às vezes, faça mal para quem a gente antes queria fazer bem. Peguei vocês. Às vezes você trata a pessoa bem, mas quando ela te decepciona, você trata mal. Isso mostra o governo terreno em nós. Desculpa, eu tinha que falar isso. Eu preciso ensinar. Eles queriam o bem de Jesus, mas quando Jesus não cumpriu a vontade deles, eles queriam o mal dele. Caiu o governo que está em nós. Eu preciso falar. Desculpa, eu não quero magoar ninguém, mas eu preciso falar. A Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E Ele precisa estar no nosso coração, para que essa bondade de Deus esteja em nós e flua através de nós. Agora, olha que interessante. Preste atenção nisso. Nesse mesmo dia, que dia? O dia da crucificação. O terceiro dia. O terceiro dia em que Jesus ressuscita. Eu até errei aqui. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém. 70 estádios.
e iam comentando tudo o que havia acontecido. E enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha sido crucificado, e houve aquele escândalo da cruz. Enquanto comentavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheciam. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? E eles, então, pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: olha, preste atenção nisso para vocês verem o que é a decepção. És tu o único visitante em Jerusalém? Chamaram Jesus de visitante. Muito forte. És tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Olha que frustrante isso, né, irmãos? Ele lhes perguntou: quais? Vou pegar a caneta aqui para não me perder. E eles responderam: as que diziam a respeito de Jesus. Uau, olha isso. Preste atenção nisso. As que diziam a respeito de Jesus, o Nazareno. E ele fala que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Uau! Quer dizer, era o Messias. Mas olha o que é a frustração. E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que diziam a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, agora pega a revelação, nós esperávamos que fosse ele que traria a redenção a Israel. Mas era ele. Ele era o remidor. Lá no Daniel está falando que ele tiraria o povo da opressão, remiria o povo, lembra? Então eles estavam dizendo: nós esperávamos que ele ia remir o povo, queria libertar a nação. Ué, mas para um pouquinho. Eles não estavam entendendo. Agora preste atenção nisso. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Olha como o testemunho muda a visão das pessoas, né? Então ele lhes disse, e agora Jesus repreende eles: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Jesus está falando dos profetas, das profecias, e chama eles de tolos, porque demoraram a crer. Olha que interessante. Então ele lhes disse: ó tolos que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés, olha aí as leis, olha os mandamentos que sempre apontavam para Cristo. E todos os profetas, e explicou-lhes o que contestava a seu respeito em todas as Escrituras. Por isso que eu estou sempre falando, sem conhecimento não há entendimento. E assim nós não desfrutamos do reino. A Bíblia diz, como eu sempre falo,
Ouvindo alguém o evangelho do reino, tá, fechou, o evangelho do reino, e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Foi isso que aconteceu. Eles não entenderam as profecias, não entenderam os tempos e não entenderam os acontecimentos. Um erro levou ao outro, então eles não estavam desfrutando. Só que até que Jesus chega, Jesus pega as escrituras e ensina corretamente, para que a interpretação seja correta e o entendimento seja certo. Imagina isso, se ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, imagina o evangelho que não é do reino, distorcido, que é o que nós temos visto na maioria dos lugares. Então ele fala, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que contestava a seu respeito em todas as escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde, e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração, uau, isso aqui é lindo demais, não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Uau! Eu me apaixono. Não tem como. Olha o que eles falaram. Acaso o nosso coração não ardia quando ele nos falava e abria as escrituras? Nossa, irmãos, aqui tem uma revelação profunda. Quer que ver o seu coração arder em Deus? Quer ver o seu coração ser curado? Quer ver a sua mente ser restaurada? Quer ver a sua vida ser transformada? Abra as escrituras, porque elas são as profecias verdadeiras de Deus. Não dependa de mim, não dependa do seu líder, não dependa da igreja. Abra as escrituras, aprenda comigo, aprenda com os outros, mas abra as escrituras. Abra as escrituras para você conhecer a Deus. Leia as escrituras, conheça as escrituras. Eu não sei porquê, mas uma das maiores dificuldades do povo sempre foi aprender as escrituras. Por quê? Para não ter o governo de Deus. A maior dificuldade é ler. Eu não consigo ler, não tenho tempo, eu não consigo. Bom, você está perdendo uma coisa. De ter o seu coração transformado, de ter a sua mente restaurada. Pedro disse que a nossa mente é regenerada pela lavagem da água, que é a palavra, semente. Incorruptível. Eu não me canso de repetir, irmãos. Porque o que eu tenho visto sempre é o que Oséias falou. O meu povo padece, ou significa, é destruído. E ele fala o porquê? Porque lhe falta conhecimento. E Jesus diz: se permaneceres das minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Não tem outra maneira. Pode frequentar os cultos, pode fazer campanhas, pode fazer atos proféticos, tudo isso pode ter algum efeito, mas a transformação vem do conhecimento e da prática e da obediência. Ponto. Se você fizer isso, você não precisa de mais nada. Desculpa, eu tinha que te falar isso. Pare de ficar nos movimentos. Esses movimentos não são a essência. A essência é a palavra. Faça os movimentos. É legal, dopamina pura. Muito bom. Eu vou nas igrejas, eu faço atos proféticos, sim, bíblicos. Eu faço 4 dias, 5 dias de monte. Faço se tiver que fazer. Não tem problema. Faço jejum, faço. Mas eu preciso ter uma base para fazer essas coisas. Porque a base é o que sustenta. Então, olha o que estava acontecendo. Eles estavam saindo de Jerusalém porque Jesus tinha sido crucificado e eles achavam que as profecias não estavam se cumprindo como deveria, mas de fato estava, porque eles esperavam que Jesus viria e remiria Israel do governo terrestre. Só que Jesus veio, morre na cruz e a remissão do povo era através de um governo espiritual, de um governo na mentalidade. Sabe, muitos de nós estamos presos às vezes por governos, por impérios que não são de Deus.
Muitas vezes pela nossa carnalidade, por cremos e obedecemos e aprendermos coisas que não fazem nenhum sentido. E o Senhor está falando sempre: o meu governo é um governo eterno. E ele permanecerá para sempre. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Quer dizer que nós precisamos entender que para termos este reino de liberdade, para sermos libertos verdadeiramente, nós temos que ter consciência plena do reino de Deus. A consciência mudada, a consciência transformada, a mentalidade, para que nós tenhamos ter um coração cheio de amor, graça, bondade e misericórdia. E assim vemos fluir na nossa vida. Então hoje eu estou encerrando aqui, eu acho. Não sei se eu vou encerrar, mas eu quero te dizer uma coisa para ti. Você quer ser liberto de verdade? Você quer prosperar, quer ter intimidade com Deus? Você precisa obedecer às Escrituras, esse governo, o governo de Yeshua. Para que ele tenha acesso à sua vida, você precisa conhecê-lo, ter intimidade com ele e obedecê-lo. E aí você verá, de fato, uma transformação genuína. Não uma transformação terrestre. Aí haverá restauração, haverá provisão, haverá libertação. As promessas vão se cumprir. Deixa eu te contar uma coisa hoje. Ou você acredita em Deus de maneira certa, pelo que está escrito, ou você vai ter uma crença limitante. Entende isso? Eu sou um evangelista, né? E ninguém me consagrou até hoje, ninguém derrama óleo sobre minha cabeça. Até porque, não vou falar disso, porque eu não quero desmerecer as pessoas, mas eu não me apego nisso. A unção tem que estar dentro do nosso coração. Pegou? A unção tem que estar na mente. Nem todo ungido... Charabás, deixa pra lá. É engraçado que eu ensino pessoas que têm 20 anos de igreja que já têm título. E às vezes falam assim pra mim: eu não sabia disso. Ué, mas e aí, como é que fica? O Jefferson não é ungido, tu é? Um dia eu vou falar sobre ungido, mas não estou pronto ainda. Tem coisas que eu não posso liberar. Mas eu só dando testemunho para vocês. Você não depende das pessoas. Você não depende de um ato de alguém. Você não depende que alguém te fale quem você é, quem você não é. Você não depende se alguém vai te dizer se você é pastor ou não. Isso Deus vai colocar no teu coração. Eu vejo muitas pessoas serem ungidas daqui a um tempo tão desviadas. Pode ser um dia também, não estou me gabando aqui. E eu vejo pastores ungindo outras pessoas a pastores e daqui a pouco está tudo desviado. Quem é que ungiu? Ah, já então não foi Deus. Não, pode ter sido e a pessoa não virou as costas. E também pode não ter sido. O que vale para mim, de fato, irmãos, é quem permanece. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então não tem a ver com ser ungido ou ter unção. Tem a ver com ser obediente. Ponto. Essa é a nova aliança. As leis de Deus sendo derramadas no nosso coração. A nova aliança, o Espírito derramado em nós, para obedecermos. Pode ler a Bíblia que está ali. Eu falei nas nossas pregações. Então é isso que eu quero que você entenda. Existe um governo, que é um governo espiritual, que está disposto e à disposição. Jesus disse: eu sou a porta. Então Jesus está falando: eu sou a oportunidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando: eu sou. Não é o Jefferson, não é as pessoas, é ele. Eu posso te apresentar um Jesus, outras pessoas podem te apresentar outro Jesus. Mas as Escrituras vão te apresentar o Jesus verdadeiro. Ele é a porta. Ele diz que ele é a porta, e ele é a porta estreita. Mas ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ponto. A porta é estreita. E por isso que a porta estreita refere-se à obediência, refere-se à reverência, a respeito, honra. E eu quero que você entenda hoje que ou você é governado por Deus, ou você pode ser governado pela sua carne, ou você pode ser governado por algum desses impérios que eu não quero falar muito agora. Você decide. Ninguém pode decidir por você. Talvez você diga que se decepcionou com alguém, que se decepcionou com a igreja, que se decepcionou com profecias. Ótimo, que bom, porque agora você sabe que você não depende de nada disso, só de Deus. Deus é maior que tudo, Deus é maior que todos.
e do que qualquer coisa que você possa imaginar. Então ele é maior que a sua decepção. E por ser maior, ele pode mudar a situação da sua vida. Você não pode colocar as pessoas como Deus. Não, mas Jefferson, eu não coloco. Se você se decepcionou e virou as costas para o evangelho, você colocou sim. Perdão, eu preciso te dizer isso. Eu já fiz isso. Isso é pecado. Você entende isso? Deus é a nossa porta. Ele é a oportunidade de acessarmos este reino eterno. E não termos ele somente sobre nós, mas termos o reino em nós. Jesus disse que muitos dirão, Cristo está aqui, Cristo está ali. Ele diz, não, não, não. Cristo está dentro de vocês. Está nesse coração aí. Como é que eu sei? Através do que eu preguei ontem. E eu vou repetir para a gente ficar bem maduro na fé. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis mais. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Olha de novo, hein? Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, olha aí, o reino, palavra. Neste, o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. Assim sabemos que estamos nele. Ponto. Deixa eu te contar uma coisa. No reino de Deus não existe escassez. No reino de Deus não existe sofrimento. No reino de Deus existe amor, perdão, salvação, paz, alegria e justiça. Tudo isso está disponível a você. As bênçãos estão disponíveis a você. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tá, tudo bem. Mas tem de bom ânimo porque eu venci. Como que Jesus venceu? O reino estava nele. Ele era o reino. Você pode vencer todas essas coisas. Deixa eu te contar. Eu não sei o que você está passando. Você que está assistindo ou vai assistir. Mas uma coisa eu sei. Que se você estiver com Deus, o reino de Deus está em você. E tudo isso vai passar. Tende bom ânimo, porque eu venci. Você é um vencedor e ponto. Você vai vencer essa tribulação, você vai vencer essa dependência emocional. Vai vencer, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Vai vencer. Vai vencer. Escute, vai vencer. Vai. Eu sei que eu estou falando contigo, Liliane. Vai vencer. Uhum. Só não retrocede. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nos que retrocede. Vai vencer. Vai vencer. Por isso que Deus te falou para ti. Essa fome que está aqui faz parte da profecia que Deus te disse. Quero te estabelecer. O Senhor quer te estabelecer no reino. Sorte tua ter vindo hoje. O Senhor quer te estabelecer, Liliane. Estabelecer isso. Ter o reino dentro de ti. Por total. Isso quer te firmar. E quer te tornar forte. E eu me lembro de outra profecia que um dia eu tinha te liberado, que era de honra e crescimento. E eu não me lembro exatamente. E é para isso, Deus quer te levar ao propósito que Ele te prometeu. Não te preocupa com as coisas. Apenas te entrega e faz o que tem que fazer. Faz o que é certo. Quando chegar o momento em que tu tiver que escolher entre a carne e o Espírito, escolha o que o Espírito te manda. Faça as coisas do Espírito. Obedeça mesmo sem vontade. Por disciplina. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Quero agradecer. Quero dizer para vocês que eu estou feliz. Amanhã eu acho que eu não vou estar aqui, tá bom? Porque eu tenho um compromisso. Mas, segunda-feira, eu vou trazer uma palavra muito bacana. Talvez eu traga sobre novo nascimento, para a gente entender um pouco, tá? E semana que vem eu tenho que estudar, porque eu estou terminando algumas coisas importantíssimas que vocês vão ver aqui. Vai ser top, tá? E eu tenho que começar a estudar à noite. Mas segunda-feira eu tô aqui e eu vou trazer uma palavra top, assim. Eu vou começar a trazer algumas palavras de prosperidade financeira, tá? De bênçãos. Eu acho. É mais ou menos o que eu tô vendo para a semana que vem. Eu tô esperando que Deus me confirme. Então, semana que vem, segunda-feira, vamos estar aqui. Amanhã eu não sei, tá?
Fica ligado aí. Mas segunda-feira eu vou estar. Eu pretendo marcar os dias segunda e eu não sei se quarta ou quinta, tá? Mas segunda-feira, às 10 da noite, com certeza eu vou estar. Toda segunda e a princípio quarta ou quinta, eu vou ver. Tá? E eu, como eu já estou pregando bastante coisa aqui para a gente aprender a servir a Deus, tá? Eu quero trazer umas palavras que vão nos ensinar a prosperar, a ser abençoados na terra aqui, no físico. E aí você já vai estar capacitado talvez para isso. Se não tiver, é só voltar aos 15 vídeos e olhar. Deus bendiga. Até a próxima. Valeu.